Oi, aqui é o pastor Ronaldo da Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte. Bom dia, boa noite, boa tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu espero que esteja bem com todos. Mais uma vez nós vamos compartilhar a palavra do nosso Deus em Zacarias, capítulo 3, 4-6. Nós vamos falar do tema hoje, coragem para realizar o serviço de Deus. Você tem essa coragem? Vamos fazer uma oração. Deus, nós queremos louvar o Senhor por esse dia. Ó Deus, que o Senhor nos concede. Te louvamos pelo cuidado do Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus que as misericórdias se renovam a cada manhã. Ó Deus, o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos abençoado. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, pelos irmãos, pelas irmãs em Cristo. Te louvamos, Senhor Deus, pela igreja. Te louvamos pelo Teu Santo Espírito que ilumina os nossos corações para compreender a Tua palavra. Deus, agora que nós vamos meditar na Tua palavra, pedimos esse auxílio, o auxílio do Teu Santo Espírito para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos, ó Deus, aplica com poder e graça a Tua palavra em nossos corações. É o que nós desejamos para cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto de Zacarias 3, 4-6. Diz assim a palavra de Deus. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. E protestou Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andarem nos meus caminhos, observarem os meus preceitos, também julgarás a minha casa, e guardarás os meus átrios, e darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Você tem coragem para realizar o serviço de Deus? Este é um questionamento que nós estamos fazendo. Mas você pode falar assim: como um pecador pode servir ao Senhor? Como uma pessoa com pecados no coração pode servir agradavelmente ao Senhor? A gente precisa ter coragem para realizar o serviço de Deus. E nesse sentido eu quero falar do que Tozer, um pregador, disse. Ele diz assim: a igreja suspira por homens que se consideram sacrificáveis na batalha da alma. Homens que não podem ser amedrontados pelas ameaças de morte, porque já morreram para as seduções do mundo. Tais homens estarão forçados a fazer as coisas pelo constrangimento das circunstâncias. Sua compulsão virá do íntimo e do alto. Homens jamais tomarão decisões motivadas pelo medo. Não seguirão nenhum caminho impulsionados pelo desejo de agradar. Não ministrarão por causa de condições financeiras. Jamais realizarão qualquer ato religioso por simples costume. Nem permitirão a si mesmos serem influenciados pelo amor à publicidade ou pelo desejo de boa reputação. O tipo certo de homens deverá repudiar os fracotes que não ousam falar o que precisa ser externado. Precisa buscar em oração e muita humildade
o surgimento de homens de feitos da qualidade dos profetas e dos antigos mártires. Deus ouvirá os clamores do seu povo, assim como ele ouviu os clamores de Israel no Egito. Haverá de enviar libertação ao enviar libertadores. É assim que ele age entre os homens. Serão homens de Deus, homens de coragem. Terão Deus ao seu lado, porque serão cuidadosos em permanecer ao lado dele. Serão cooperadores com Cristo, instrumentos nas mãos do Espírito Santo. E nós vemos então essas frases, né, essa oração, esse texto, né, de Tozer, muito lindo e maravilhoso. Homens de coragem, homens que não buscam publicidade, homens que têm o desejo de servir sem medo, homens que tomam decisão pelo objetivo de glorificar ao Senhor. Como nós precisamos de pregadores assim, como nós precisamos de líderes de tal forma, para servir ao serviço de Deus. Tudo na vida é preciso de coragem, e para realizar o serviço de Deus é preciso ter coragem. Mas como ter coragem? Existe um grande obstáculo no caminho de nossa esperança, e ele se chama pecado. Ele contamina toda a humanidade. Todos nós nascemos no pecado nos concebeu a nossa mãe, como diz o Salmo 51, e todos nós pecamos. Toda a nossa esperança se destrói com o pecado. Ele afeta todo o serviço, e todo o serviço a Deus também é afetado pelo pecado. Deus fez planos e promessas para o seu povo, promessas que foram feitas, planos que foram feitos antes da fundação do mundo. E promessas que Deus tem para o seu povo, promessas de bem e de paz. Para que sua obra chegue à perfeição, ele tem que lidar com o pecado. Ele tem que tirar o pecado. Ele tem que tirar o pecado do seu povo. Contextualizando aqui no texto que nós lemos de Zacarias, o profeta Zacarias profetizou no ano 536 a.C., quando os judeus foram alertados para voltar e reconstruir o templo. Os judeus haviam negligenciado a construção do templo, eles chegaram, né, no exílio e começaram a construir as suas casas. Então Deus fala diretamente ao profeta sumo sacerdote Josué e ao profeta Zacarias e a Zorobabel, que iriam alertar para liderar a reconstrução e encorajar o povo a realizar o serviço de Deus. E o problema do pecado é representado nessa visão do sumo sacerdote Josué. Ele está diante de um tribunal onde o anjo do Senhor é o juiz e Satanás é o acusador. Josué é o representante do povo de Deus, é o representante sacerdotal dos sacerdotes, e que caiu em descrédito na época do exílio. O ofício sacerdotal havia caído em descrédito. Será que é vantagem reformar ou restaurar o sacerdócio? Como o sumo sacerdote representava tanto o sacerdote como toda a nação, ele está ali a serviço de toda a nação. E a acusação de Satanás contra ele é que ele desmerece por causa do pecado que ele tem cometido. As suas vestes estavam sujas. O que nós podemos aprender aqui quando nós queremos servir a Deus? Como nós precisamos ter coragem para realizar o serviço de Deus? O primeiro ponto é que Deus garante vitória. A vitória sobre o pecado. A vitória sobre Satanás. Sobre essa posição satânica, esta visão nós vemos aí que apresenta Satanás como nosso acusador. Ele está diante do anjo do Senhor e como nós estudamos na igreja, em livro de Zacarias e outros pontos, nós já sabemos que esse anjo do Senhor é a cristofania, é o tipo de Cristo, é o próprio Cristo que se apresenta. Então o adversário, Satanás, o acusador dos nossos irmãos, como dizem em Apocalipse, ele está diante do anjo do Senhor, ele está diante de Jesus. Ele está acusando o seu povo. Ele está acusando, nesse caso, o sumo sacerdote Josué. Nós sabemos que Satanás ele é o adversário. As Escrituras dizem que ele é o enganador.
diz que ele é tentador, diz que ele é o leão que ruge e devora, diz que ele é o perseguidor do povo de Deus. Mas o seu papel mais maligno é de ser acusador. Ele se coloca ao nosso lado, ao lado do povo escolhido de Deus, para lhe opor. O versículo diz: Satanás estava à mão direita para lhe opor. Satanás lutava contra o sumo sacerdote Josué, com o objetivo de impedir a reconstrução do templo e de reconstruir o ofício sacerdotal, e para que ele seja levado adiante. Satanás luta contra o servo do Senhor para impedir que a obra do Senhor avance. A acusação é uma arma para nos deter no serviço espiritual. Deus tem um serviço espiritual para cada cristão. E lembrando que a reforma protestante reformou uma das questões que depois do Novo Testamento, depois que nós recebemos o Espírito Santo, todo cristão agora é um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes de Deus. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Então todos nós estamos para servir a Cristo. Então agora todos nós podemos servir a Deus. Deus tem um serviço especial para cada cristão, como diz em Efésios, capítulo 2:10, que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas. Deus tem um serviço especial para cada um de nós. Deus nos deu os dons para servir em sua obra. A pergunta que a gente pode fazer aqui é se você conhece o dom que Deus serviu para que você possa realizar. Ele te deu um dom. Com certeza ele está aí na sua vida, desde quando Deus regenerou, desde quando você nasceu, na realidade. Quando ele regenerou, e esse dom ele é recebido, né? Deus deu para você. E você tem que realizar o serviço de Deus de acordo com seus dons. Mas você está pronto para realizar o serviço de Deus? Satanás acusa você de pecado, como acusou o sumo sacerdote Josué, com a ideia de passar que Deus rejeitará você no serviço por causa do pecado. Ele quer romper com as correntes da nossa fé. Vocês não são santos, diz Satanás. Como podem realizar o serviço de Deus? A maioria das pessoas tende a não fazer a obra de Deus porque sabem que pecam ou que caíram em pecado. Será que eu posso realizar o serviço de Deus? A fé nos dá coragem e a fé nos traz a certeza de salvação. A fé em Cristo Jesus. E é isso que Satanás tenta destruir em nossos corações. Satanás coloca todos os obstáculos para nos impedir de realizar a obra de Deus. Satanás tentará desviá-lo do caminho. O apóstolo Paulo tinha um propósito para fazer o serviço de Deus e de ir à igreja de Tessalônica. E ele diz assim: por isso queremos ir até vós. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes. Mas Satanás me barrou o caminho. Nós sabemos que Satanás ele tenta impedir que o povo de Deus realize o trabalho dele. Quando estamos para fazer o serviço de Deus, Satanás tentará desviar nossa atenção. Haverá oposição. Podemos esperar. Satanás não gosta de ver a obra do Senhor sendo realizada e ele tentará te desanimar. E uma das soluções de Satanás é te trazer as suas culpas, as culpas passadas da sua velha vida no seu coração. Ele faz isso difamando as oliveiras de Deus, como diz o texto, versículo 2. O versículo 2 diz assim: mas o Senhor diz, o Senhor te repreenda. Não escolheu Jerusalém, um tição tirado do fogo? Ele tenta fazer difamando as oliveiras de Deus, os eleitos de Deus. Zacarias falou de 2 oliveiras, referindo-se ao sumo sacerdote Josué e Zorobabel, que Deus levantou para a construção do templo. Mas isso está em 4:2. Versículo 4:2 diz: ele me perguntou, que vês? Respondi: olhe e eis um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima com as 7 lâmpadas, e 7 tubos para cada uma das lâmpadas, onde estão do candelabro. Versículo 3: junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outro à sua esquerda. 2 oliveiras de Deus. Nós também somos oliveiras de Deus, discípulos que foram enviados de 2 a 2 para ir pregar o evangelho ao mundo. Somos as 2
testemunhas do Apocalipse simbolizados ali para ir pregar o evangelho ao mundo. O diabo está aproveitando do nível baixo de espiritualidade de Josué ou do nosso nível baixo de espiritualidade para nos acusar. Josué estava se sentindo inadequado para realizar o serviço de Deus. Ele se sentia culpado. A culpa nos oprime, nos esmaga e nos imobiliza. Como se livrar da culpa? Como está o seu nível espiritual? A vida de Josué é comparada às vestes sujas, no verso 3, a que as suas vestes estavam sujas. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Vestes sujas. Satanás está sempre descobrindo os pontos fracos de nossa vida, a fim de nos atacar, de nos imobilizar. Satanás é cruel, é duro como aço. Ele aproveita os pontos mais baixos para nos imobilizar e nos acusar diante de Deus. Satanás conhece a força opressora da culpa, a força desanimadora. A culpa desanima, a culpa diminui, ela nos leva a uma vida fingida, ela nos tira a sensibilidade, ela nos desvia da obra de Deus. Mas nós não precisamos temer a opressão de Satanás. Não precisamos temer por quê? Porque o anjo do Senhor, porque assim como o acusador está diante do anjo do Senhor, nós estamos diante do anjo do Senhor com vestes sujas. O anjo do Senhor está diante de Satanás e está diante de nós. O anjo do Senhor está diante de Josué. Isso aqui, como já disse, é uma cristofonia. É a manifestação de Jesus em forma de anjo. Jesus está do nosso lado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, diz o Salmo. Jesus repreende Satanás. Ele não repreende porque somos inocentes. Ao contrário, nós temos sido culpados de pecar contra ele. Temos sido culpados de pecar contra Deus. Mas aqui fala, o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor te repreende. Jesus repreende Satanás. Ele repreende não é porque nós somos inocentes, mas por dois motivos. Porque ele nos escolheu. O Senhor escolheu Jerusalém. É com base na eleição de Deus, a relação de Deus com o seu povo, firmado na aliança eterna, na aliança da graça, com base nessa eleição, não na nossa dignidade, mas com base em seu amor, em sua bondade e graça, é que Deus repreende Satanás. Em amor, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor de sua graça. Percebam como a doutrina da eleição faz diferença na vida de um pecador arrependido, traz-lhe força e coragem para servir a Deus, em vez de nos calar, Satanás, que é calado diante do anjo do Senhor. Suas dúvidas, as minhas dúvidas e temores e inseguranças sobre salvação são sanadas. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, você não precisa de ficar com medo de temer porque você pecou ou porque você pecou contra Deus. Temos advogado. Jesus Cristo está diante de nós. Podemos confessar os nossos pecados diante dele. Mas a base da eleição, a segurança da eleição, é que nos dá coragem para servir diante de Deus. Um certo evangelista foi intimidado a comparecer à prefeitura por realizar reuniões em público. O prefeito disse ao evangelista: "Você está vendo esse dedinho aqui? Enquanto puder mover esse dedinho, arrasarei com os cristãos." O evangelista voltou e disse: "Estou vendo o dedinho, mas vejo também um grande braço que o Senhor não pode ver. E enquanto esse braço estiver erguido a meu favor, o seu dedinho não me causará terror." O braço do Senhor está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que tocar na menina do seu olho, toca no próprio Deus. Zacarias 2,8 vai dizer isso. A presença do Senhor ao nosso lado nos encoraja a servir com dedicação, a lutar contra a oposição satânica. Um certo pastor, ao enfrentar grandes dificuldades e oposições em seu ministério, ouviu Satanás perguntar: "Por que você continua ainda a ser pregador?"
O pregador respondeu: porque eu sou vocacionado, seu ignorante. Amado, nós temos uma vocação a cumprir. Não vamos temer oposição. Jesus nos escolheu. Jesus nos elegeu. Deus nos elegeu. Jesus nos escolheu. Não fosse vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós outros. Ele nos escolheu para frutificar. Jesus conquistou a vitória sobre Satanás na cruz. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, que escolheu a mim, que escolheu você, para cumprir a sua vontade. Ou seja, a vitória sobre Satanás não é no nosso nome. Nós não repreendemos Satanás no nosso nome, como fazem alguns pregadores aí. Mas o Senhor, Jesus Cristo, teve vitória sobre Satanás. O outro motivo é que nossa salvação é a nossa salvação. Deus nos salvou como um tição tirado do fogo. O versículo diz assim: não é este um tição tirado do fogo? Não é esse um tição tirado do fogo? Nós que servimos ao Senhor somos como os tições chamuscados e queimados pelo fogo. Somos lançados na cova dos leões, pegamos em serpentes, somos maltratados, lançados em chamas ardentes, mas fomos tirados das chamas ardentes. Isso significa as provações, as tribulações que passamos ao servir ao Senhor. Isso nos lembra também de Wesley, né, que na sua infância foi um tição tirado do fogo e ele depois foi pastor, né, um pastor ao mundo, o obreiro, né, que deu abertura à igreja metodista. Meus irmãos, nós como Wesley, como John Wesley, como todos os servos do Senhor, somos um tição tirado do fogo. Nós passamos por provas e essa prova nos purifica para realizar a obra de Deus. Esse é o segundo ponto. Deus nos purifica para realizar a sua obra. Para ter coragem para realizar o serviço de Deus, nós temos que ser purificados. Como Deus aceita um pecador para realizar a sua obra? Os sacerdotes deveriam ser impecavelmente limpos para realizar o serviço de Deus e entrar na presença de Deus. Somente com vestes limpas devia servir como sacerdotes. Isso nós podemos ler em Êxodo 28 e 29. Depois você faz uma leitura. Então, como pode Deus receber sacerdotes com roupas manchadas? Só com uma remoção de pecado. E como isso acontece? Primeiro, nós devemos mostrar aí as vestes sujas de Josué. A vida de Josué, como um todo, é comparada a vestes sujas. E como nós, também, toda a nossa vida é comparada como vestes sujas. Nós somos um esgoto de poluição. Isaías declarou: todos nós como imundo, todas as nossas justiças como um trapo, como vestes de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento se arrebatam. Não é só Josué que tem vestes sujas, o sumo sacerdote Josué, mas nós também temos. Por que perdemos a paciência com facilidade? Por que perdemos a simpatia? Por que perdemos o domínio da nossa vida? Deixamos de fazer bondade? Mentimos? Somos desonestos? Pensamos mal? Adulteramos não só na prática, mas com os olhos? Porque só de olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou com ela? Nós temos que encarar a corrupção do nosso coração. Queremos limpar o exterior, mas esquecemos de buscar a purificação do interior. Somos hipócritas. Nós não podemos mudar o nosso caráter. Essa é a realidade. Nosso coração é desesperadamente corrupto. Mudança de vida é um ato soberano da graça de Deus. E nós vamos ver que a mudança que Deus opera na vida é uma mudança de estado. Essa é a primeira mudança que acontece na vida de um pecador. De condenado para justificado, de impuro para puro. Deus tira os trajes sujos e coloca os trajes limpos. Ele concede nova roupa limpa. Ele concede a justiça de Cristo. Foi isso que Deus fez. Deus tirou-lhe as vestes sujas de Josué. Eis que tenho feito que parte de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes de finos trajes. Como ele faz isso conosco? Ele consegue para nós roupas novas e roupas limpas.
Ele concede a justiça de Cristo. Nós somos injustos, como diz o apóstolo Paulo, não há justo nenhum sequer, mas nós somos justificados no sangue de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Deus agora nos vê como pecadores justificados no sangue de Cristo. Você continua sendo imundo? A única esperança para o pecador imundo é a justiça de Cristo. É a troca de roupa, a troca de vestes. Tira as vestes da nossa imundícia e coloca as vestes de Cristo. A justificação concede paz para viver, paz para servir a Deus e ao próximo. A justificação nos liberta da força opressora da culpa. Só assim nós somos livres da culpa. A justificação nos motiva a viver uma vida sem cinismo, sem hipocrisias. Porque ainda que pecarmos durante o tempo que nós servimos a Deus, nós temos advogado junto ao Pai. Mas Deus já nos olha em um outro estado. Deus não nos olha como condenados. Deus nos olha como inocentes. Por causa da justiça de Cristo, da roupa de Cristo, que foi nos dada, as vestes que nos foi dada a vestir. Para servirmos a Deus de maneira agradável, requer vidas justificadas e purificadas. Como está a sua vida? A solução é Jesus. A solução é ser justificado em Cristo Jesus. Mas o versículo ainda diz lá em Zacarias 3,9 que ele tirará a iniquidade em um só dia. A cruz foi esse dia. Renda-se à cruz. A pedra foi colocada na frente de Josué. Josué lá em capítulo de Josué, das 12 pedras de Jordão, Deus prometeu que tiraria o pecado em um só dia. Nós sabemos que o pecado não é tirado por qualquer um, por qualquer coisa, exceto pelo sofrimento de Cristo. Seu sofrimento resulta no perdão dos pecados. Ele fez isso em um só dia, naquele dia em que ele foi levantado lá na cruz. Essa é a pedra da nossa salvação. É a pedra em que nós somos salvos, em quem os incrédulos tropeçam. A pedra da nossa salvação. A segunda mudança que Deus opera no pecador imundo é que ele põe sobre a cabeça um turbante limpo. Você vai ler isso no texto. E pôs sobre a sua cabeça um turbante. Vestirei de vestes de finos trajes, e disse: eu ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Experimentar a boa e agradável vontade de Deus requer uma mente renovada. Deus muda a nossa mente. Deus muda a nossa vontade para buscar somente a sua vontade. Antes nós buscávamos a vontade do mundo, a vontade da carne. Hoje nós buscamos a vontade de Deus. Hoje nós queremos fazer a sua vontade. A pergunta que eu faço é: ocorre uma mudança de propósito em seu coração, em sua mente? Qual tem sido a sua vontade? A sua vontade é agradar a Cristo ou agradar o pecado? Uma terceira mudança que acontece aí, quando Deus muda o nosso estado, é que Deus nos santifica. Ele muda o nosso coração. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado, nós lemos em Isaías 61:3. Ele nos dá a veste de louvor ao invés de espírito angustiado, desanimado, abatido, pois pode servir a Deus quem tem um espírito de louvor, de gratidão. Versículo de Isaías 61:10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com manto de justiça. Como um noivo que se adorna com turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Deus nos liberta da angústia, da depressão, da culpa, dando-nos alegria para servir, dando-nos perdão, dando-nos na sua bondade, a sua misericórdia, para realizar o serviço de Deus. Agora, como sacerdotes de Deus justificados, podemos servir com alegria, com gratidão, com motivação em nossos corações. Porque Satanás foi repreendido, ele, ainda que nos acusa, a veste de Cristo apagou, nos considera justos. Então, não há condenação contra o povo de Deus. Em terceiro ponto, e último, podemos ter coragem, porque Deus nos concede unção
para realizar a tarefa. Zorobabel era a oliveira de Deus que foi chamado para a atividade específica de reconstrução do templo. Diferente de Josué, que se sentia derrotado e inadequado para a obra do Senhor, Zorobabel se sentia fraco e flexível. Talvez você também se sinta fraco para realizar a tarefa específica que Deus tem para você. Talvez você se sinta flexível, sem experiência, sem capacidade, mas Deus quer usá-lo. Deus despertou a Zacarias do sono. Esta é uma lição para Zorobabel. Tal como Zacarias foi despertado, Zorobabel também deveria ser despertado. Você também precisa ser despertado. Desperta tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. A igreja deve ser levantada para o serviço de Deus. Zorobabel precisava de uma nova visão da igreja. Talvez a visão que você tem da igreja te desanima, te tira de expectativa, principalmente na realidade que nós estamos vivendo hoje. Deus concedeu a Zorobabel uma nova visão de igreja, uma visão da glória da igreja. A igreja é luz que ia brilhar no mundo, a igreja de ouro, talvez um pouco apagada. A igreja pode estar apagada? Sim. Eu estou apagado? Eu posso estar apagado? Sim. Mas Deus quer nos despertar. O que está faltando para a luz de Deus brilhar com toda a sua força? Junto das oliveiras está o óleo. Ali está o óleo da unção. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Ele controla e preenche todas as atividades de nossa vida, a fim de que a luz de nossa vida possa brilhar nesse mundo. Nós podemos ler isso em Zacarias capítulo 4, e versículo 2. Me perguntou: o que vês? Respondi: eis o candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos para cada uma das lâmpadas, junto às 2 oliveiras, uma à direita de vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então me perguntei um anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabe tu? E eu respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Esse é o ponto 3 do nosso tema aqui. A nossa suficiência vem dele. Não é por força humana ou métodos administrativos, mas é a unção de Deus a que nos capacita a realizar a tarefa de Deus e alcançar os resultados dessa tarefa. O Espírito Santo controlando-nos ultrapassa a força de um exército, não é por força nem por violência. Ainda que a gente se sinta inadequado, ainda que a gente tenha medo, o Espírito de Deus nos capacita. Zorobabel tinha vacilado na reconstrução do templo e praticamente perder o ânimo. O profeta anima-o a renovar seu esforço, confiando não em si mesmo, mas na unção do Espírito Santo, e perseverar até que a tarefa seja concluída. Por vezes, nós desanimamos porque olhamos para nós mesmos, olhamos para a nossa inadequação, olhamos para a nossa falta de habilidade, de capacidade. Mas Deus quer que nos coloquemos à obra, e confiamos nele mesmo e não no nosso próprio coração. Ele nos habilita, ele nos capacita. É verdade que nós precisamos aprimorar nossos dons, buscar desempenhar melhor o nosso papel, aprender melhor. Sempre é bom aprender, mas isso não pode nos impedir de prosseguir na obra do Senhor, porque a nossa unção vem do Senhor e todos nós temos a unção. Zorobabel podia se sentir fraco e flexível como um pavio, mas se ele fosse inflamado com fogo divino e alimentado pela graça de Deus, nenhuma de suas deficiências poderia impedi-lo de concluir a obra importante na sua vida. E eu quero encorajá-lo a servir a Deus, a renovar o seu ânimo, a seus esforços no serviço do Senhor. Concluir. Aceita a vitória de Cristo sobre a sua vida. Aceita a vitória de Cristo sobre a oposição de Satanás. Aceite que Cristo te justificou. Confie nele. Vai a ele pela fé. Aceite que ele destruiu a obra de Satanás e que as enganações e as acusações de Satanás não podem prevalecer sobre o nosso ânimo.
Aceite que Ele te capacite com o poder do seu Santo Espírito. Creia nisso. Aceitar a justiça de Cristo, você pode se sentir inadequado para a obra do Senhor, mas Ele te considera adequado. Ele te purifica. Livra-se da culpa no sangue de Jesus Cristo. Convida você a confessar os seus pecados a Cristo, a buscar nele o perdão dos seus pecados. Convida você a buscar a poder e a força do Espírito Santo. Eu convido você a olhar para a eleição, olhar para Deus que te amou antes da fundação do mundo. E quando você entender que a graça de Deus é melhor do que a vida, você vai fazer o serviço e realizar o serviço de Deus com coragem. E assim, brilhando na obra do Senhor. E quando diz lá no Mateus capítulo 5, que nós somos a luz do mundo, não se pode esconder a luz debaixo do alqueiro, e que os homens vendo a nossa boa obra não vai glorificar a nós mesmos, mas vai glorificar a nosso Pai que está nos céus. Não desanime na obra do Senhor. E assim eu encerro essa pregação, lembrando desses 3 pontos em que nós aprendemos aí, que nós podemos ter coragem para realizar o serviço de Deus, porque Deus nos garante vitória. Deus nos garante vitória sobre Satanás, Deus nos garante vitória sobre o pecado. Lembrando que nós podemos servir a Deus porque Deus nos purifica para realizar a sua obra. Ele nos justificou e Ele nos santifica. Nós podemos ter coragem para realizar a obra do Senhor porque Ele nos concede unção para realizar a tarefa. O poder do seu Santo Espírito. Que Deus abençoe a vida de cada um. Assim eu encerro essa transmissão. Vamos fazer mais uma oração. Deus, eu te louvo por cada ouvinte. Ó Deus, pedindo coragem a todos nós que fomos feitos sacerdotes, povo do Senhor, escolhidos antes da fundação do mundo. Ó Deus, para expressar, ó Deus, para viver as virtudes do Senhor, para testemunhar do Senhor, para a glória do Senhor. O Senhor nos escolheu como povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, a fim de manifestar as misericórdias do Senhor. Abençoe a vida de cada um. Ó Deus, nos concede força do Teu Santo Espírito, unção a cada dia para realizar a Tua obra. Nós te louvamos pela bênção da Tua palavra, que é melhor do que a vida. A Tua palavra que nos edifica. Nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus, o Senhor, seja com todos vocês. Deus vos abençoe. Amém.